E é verdade. Um psicopata, ele necessariamente apresenta esses traços ou ele pode ser um psicopata inócuo? Não, aí vamos lá, Igor. Psicopata não é doente mental. A palavra é ingrata, porque psico vem da mente. Pata, doente, né? Então seria doente mental, mas não é. O psicopata é bem diferente de todo o resto. O psicopata é aquela pessoa que nasce com o sistema límbico desconectado. O que significa isso? Ele não tem emoção, ele não tem empatia, ele não tem sentimento de culpa. É como se fosse... Parece uma combinação explosiva, assim. Principalmente a falta do sentimento de culpa, né? Porque imagina, Total. você não tem o deitar no travesseiro e falar, putz, eu acho que o que eu fiz não foi legal. Não, vai sair pra comer um hambúrguer. Exatamente. Aconteceu agora. Aquele rapaz que matou o cara do jiu-jitsu. Sim! Descobriu-se... Você soube o que aconteceu? Descobriu que ele deu um tiro no cara... Foi para uma boate, outra casa noturna, ficou lá horas, gastou R$1,5 pau, R$1.500, arrumou uma menina lá, foi pro motel, transou com a menina a noite inteira e depois foi para casa. Como se nada tivesse acontecido. Eles são assim. É como se fosse uma inteligência artificial. O outro não representa nada para ele. O outro é um objeto de uso. Que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. E se puder juntar isso tudo, melhor ainda. Não necessariamente os três de uma vez, mas ele vai querer isso. Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. Tá. É de se importar com o outro. Total. Mas esse cara, ele pode só ser um cara que fica no quarto a vida dele inteira. Ele não necessariamente se torna um assassino. Não. O psicopata, ele tem leve, moderado e grave. Tá. Por exemplo, estelionatário do Tinder. Vamos lá. Ou estelionatário, qualquer. Você acha que ele não é um psicopata? Não sei. O golpista do Tinder, O você chegou a golpista. ver? Não vi. Que ele usava filme. as moças e... Não, eu sei qual é da história e tudo Então, mais. o que acontece? O que ele faz com todas as mulheres? Ele usa, abusa e joga fora. É isso aí. E uma Isso bancando é a outra psicopatia. ainda. Né? Exatamente, um bancando o outro. Conta as histórias tristes, porque todo psicopata conta uma história triste. Né? Tipo assim, ele foi abandonado, a ex-mulher roubou e tudo mentira. E o que a gente faz quando a gente sente pena de alguém? Fica vulnerável. Quando você abre a porta da pena, você já fica, ai, coitado, vou dar uma ajuda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, a pena que você tem com pessoas assim é como se fosse um cheque em branco. Nem cheque Pix, né? Assim, a falta de amor do psicopata, ela atinge a ele também? Tipo, ele não tem amor próprio, será? Não, ele tem muito amor próprio. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha, fala, que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. Tá. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social, para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu estou falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque é médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho, não é porque nada. É juiz. É juiz. A gente tem psicopatia em todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as profissões. Porra, CEO, 4% é coisa pra caralho, Bia. Mas veja bem, 4% entre leves, moderados e graves. Grave, que aí a gente vai para aquele que mata, ou aquele mais grave ainda, que mata ritualizado, que é o serial killer. O serial killer, ele é necessariamente psicopata. Com certeza. Tá. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Isso uns é uma crimes coisa. muito cruéis, você tá falando? Total. Não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Foi o que ele falou. Você falou desse que assassinou o Leandro, a Suzane, né? Von Stofflen. A Suzane acabou ela que programou toda a morte dos pais, Isso. ela que orquestrou como queria que fosse, ela ficou assistindo, quase que dirigindo, né? O assassinato do pai e da mãe. Ela logo depois foi para o motel comemorar.
com o namorado, E né? 2 dias depois, ou no dia seguinte, Deu um do churrasco. enterro, deu um churrasco. Deu um churrasco. Então, é tipo assim, eles não têm... Nada. Eles não têm essa... O semancol. Tá lá nos autos, o primeiro policial que chega na casa, ele fala assim, olha, com todo tato, todo jeito... Pra não deixar ela traumatizada. Olha, seus pais estão mortos. Ela falou, e agora, o que a gente faz? Vamos pra delegacia? Chama... Você entendeu? Tipo, ela, E depois ela já queria saber da herança. Então, tipo, ela não. E pior que eles dão muita brecha. Porque como ele. Não é que ele finge, ele não sabe. Ele pensa assim. Ele nasceu assim, então ele não é um fingimento. E como não é um fingimento, ele não percebe muitas vezes essas falhas. Exatamente, a resposta, porque pra a atitude. ele não é absurdo. Não precisa. O assassino da Daniela Pérez, ele encenando, né? Porque ele criou várias narrativas na época e ele testava com a imprensa, né? Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele estava numa entrevista da Glória Maria pro Fantástico e ele falou assim, não, mas teve uma hora que eu olhei, eu tive pena. Aí a Glória, de quem? Não, da Paula. Da mulher dele. Ela ali frágil, com aquela faca, depois de ter apunhalado a outra. Aí a Glória Maria fez assim, mas você não teve pena da Dani? Aí ele falou, ela já estava morta. Olha isso. Bia, te fazer uma pergunta. Você tem essa entrevista, você falou lá, Glória Maria, É isso, é assim que eles pensam. Não é nenhuma coisa, é assim que eles pensam. Mas você acha que quando ele estava testando, isso é uma pergunta bem interessante, porque muitas vezes eu recebo as pessoas falando assim, não, foi diagnosticado com transtorno antissocial, ou borderline, ou então narcisista, ou a pessoa tem o transtorno obsessivo compulsivo. Não é estanque, né? Ou seja, depende. Por elas exemplo, podem se contaminar e podem ser coexistentes ali. Ou seja, muito difícil. Eu não posso ter ali no cluster B uma contaminação. Pô, mas peraí, Ricardo, fala português. Muito difícil. Não, mas aí eu tô fazendo a pergunta para a essa de cluster B, cara. São os transtornos de personalidade. Tá. E, por exemplo, a psicopatia é um transtorno de personalidade. Qual a diferença do transtorno de personalidade para o transtorno que não é de personalidade? Como o nome diz, transtorno de personalidade é a sua maneira de ser. Então, é uma coisa que você não ficou doente. Você sempre foi assim. Você só foi manifestando aquilo. Então, a psicopatia é um transtorno de personalidade onde você tem 100% de razão, 0 emoção. Então, é esse coisa. O cluster B, você também tem o transtorno de personalidade borderline. O borderline é o oposto. O borderline pode fazer muita besteira, mas ele faz por excesso de emoção, porque ele é 100% emoção, 0 razão. Por que esse nome Explode, por que o nome é borderline? Borderline porque é como se fosse na borda. E durante muito tempo, a gente tinha o borderline, porque o borderline ele tem uma convulsão de emoções, que ele não controla. Então, ele fica entre o que a gente chamaria antigamente neurose, aquela coisa angustiada, aquela coisa num vazio. Não tem mais neurose? Não se fala. Hoje é ansiedade, despersonalização, tem outros nomes. E ele chega a um ponto que ele pode ficar tão mal que ele passa para psicose. Então, ele vive sempre muito ansioso, sempre muito com essa sensação de vazio. E quando ele chega ao desespero, ele dá uma psicotizada muito rápida. Por isso se chama borderline, a beira. Tá, né? Entendi. Quando alguém fala pra mim que X pessoa é borderline, a primeira coisa que eu penso é uma panela de pressão que pode explodir a qualquer momento. É assim que eu... Eu acho que é bem legal isso. Não tá Você tá ruim. no teto de explodir. Porque assim, o que